Fala, gente, tudo bem? Aqui é Fabiola Dourado. Para quem assistiu o meu último vídeo, já sabe que eu estou aqui de Feiticeira Escarlate, de Wanda, do WandaVision, com meu cospobre, obviamente, porque eu fiz em casa isso aqui, só para poder fazer esse vídeo para vocês. Então, se vocês já gostaram, já gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí para me estimular a fazer mais coisas desse tipo aqui para o canal, tá? E hoje eu vim perguntar para vocês se vocês ficaram confusos ou se vocês entenderam o que o Visão quis dizer no último episódio de WandaVision a respeito do paradoxo do barco de Teseu. Se você ficou confuso, se você não entendeu, vem comigo que eu vou explicar passo a passo o que é isso, de onde que veio essa teoria e o que você precisa para poder refletir a respeito disso, não só na série como na sua vida também. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Resumindo bem rapidamente para vocês, tá? Teseu é aquele do Minotauro, tá? Provavelmente vocês já conhecem essa história, mas eu vou falar bem rapidinho para quem não lembra ou se esqueceu de algum detalhe. Existia um rei, Minas, isso, claro, na mitologia grega, tá? Esse rei, ele ficava sempre ameaçando de fazer guerra contra Atenas e ele exigia em sacrifício sempre jovens, mulheres e homens, para poder dar para servir de alimento para o Minotauro. Esse Minotauro ele vivia dentro de um labirinto, que é um labirinto que era tão difícil de sair, tão impossível, que se a pessoa não morresse através do Minotauro, ela morria de fome ali dentro. Só que Teseu, que muitos dizem que seria filho de Poseidon, alguns dizem que é filho de Egeu, enfim, Teseu é um herói grego e ele decide pôr fim a isso. Ele se coloca junto desses jovens como sacrifício para o Minotauro, ele decide ir, com o objetivo de matar esse monstro e poder livrar Atenas desse perigo constante. Ele vai nessa viagem, nesse barco, o barco de Teseu, e lá, com a ajuda de Ariadne, que é a filha do rei Minas, ele consegue finalmente matar o Minotauro e sair desse labirinto com vida. E aí ele volta no seu barco para casa como um grande herói. Então, de onde vem esse paradoxo? O que isso tem a ver com a série? Plutarco, um filósofo, pega essa história de Teseu e faz o seguinte questionamento. Quando Teseu sai com o seu barco, tendo vivenciado todas aquelas aventuras, ele leva muito tempo para chegar até a sua casa. É uma longa viagem. E pelo caminho, esse barco ele tem que ser consertado. Retiram-se madeiras, retiram-se partes, trocam-se peças. Então, imagina que eles tiveram que trocar todas as peças do navio, todas as madeiras. Quando ele chegar no destino final dele, esse barco vai ser o mesmo barco que saiu lá da ilha de Minos? O barco que chegou vai ser o mesmo barco, mesmo que todas as madeiras tenham sido trocadas? Esse questionamento, que é lembrado pelo Visão, ele nos faz pensar sobre a essência, na verdade, das coisas. O que é a essência de um objeto? O que é a essência de um ser humano? Por que não? Porque nós também mudamos, nós também temos peças que vão mudando, partes do nosso corpo vão mudando, as nossas células estão sempre modificando. Se a gente perder uma parte do nosso corpo, por exemplo, tiver que tirar ou alguma coisa do tipo, nós vamos deixar de ser nós mesmos? Esse é o questionamento que a gente faz quando a gente fala sobre o paradoxo do barco de Teseu. O que torna algo aquilo que é? O que torna um objeto esse objeto específico? O que torna um ser humano esse ser humano específico? Tá? Alguns filósofos tentaram responder isso. Heráclito falou sobre o rio. E ele fala que é impossível um homem se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez, nem o homem nem o rio são os mesmos. Por que isso? Porque o rio, a gente tem um conceito generalizado do rio, por exemplo, o Rio Paraíba. A gente tem aquela visão de que ali é o Rio Paraíba, mas as águas dele são sempre diferentes. Cada vez que ocorrem os ciclos das águas, elas se modificam, vêm novas composições químicas, o rio ele pode aumentar, ele pode diminuir, ele varia até durante um ano, que dirá durante anos. E o ser humano também. O homem que vai se banhar no rio, ele muda todos os dias da sua vida. Ele aprende algumas coisas, ele desaprende outras coisas.
ele se modifica a cada dia que passa. Como poderia o mesmo homem se banhar 2 vezes no mesmo rio? Isso seria impossível para Heráclito. E isso diz respeito ao barco de Teseu também. Porque se o barco ele vai se modificando pelo caminho, a gente vai trocando as madeiras, então para Heráclito, o barco que chegou não seria o mesmo barco que saiu, entendem? Tá, Aristóteles também tenta dar uma resposta para esse tipo de questionamento. Para Aristóteles, para um objeto, uma coisa ser o que ela é, precisa de 4 causas. Ela precisa da matéria, ela precisa da finalidade, ela precisa da forma e ela precisa de quem a fez. Todas essas 4 coisas formariam um objeto. Como o barco só foi modificado na matéria, a gente só modificou a matéria, mas todos os outros conceitos do barco estão ali, ele permaneceu. Então ele não teria se modificado. Então, para Aristóteles, o barco que saiu, o barco de Teseu, ele seria o mesmo barco que chegou. Agora, você pode se perguntar, o que isso diz respeito à nossa vida? Tá? Para você, o que isso interessa para você? Primeiro, a gente pensar sobre a nossa própria inconstância. Da mesma forma que o barco se modifica, nós também nos modificamos. No fundo, todos nós somos barcos de Teseu, né? Todos nós temos lembranças, temos memórias, temos vivências que formam um conglomerado do que nós somos de fato. São fragmentos de vida que acabam formando quem a gente é, no fundo, ou uma visão abstrata que temos de nós mesmos. Então você pode se questionar quem você é. Alguém te pergunta quem você é. Você fala o seu nome, você fala a sua profissão, você fala o que você faz. Mas essas coisas são você? Então se você perder a sua profissão, você deixa de ser você? Se você deixar de agir como você age todos os dias, você deixa de ser você? Se você trocar o seu nome, você deixa de ser você? Essas coisas são apenas fragmentos que formam quem você é, mas nenhuma delas em si consegue traduzir tudo o que você é, a sua essência. Compreendem? É por isso que esse paradoxo é tão importante para a filosofia. E mais alguns autores vão tentar lidar com ele. Hobbes traz o conceito que o Visão traz na série. Ele fala sobre a reconstrução, utilizando aqueles objetos que foram retirados. Então, para Hobbes, se você pegasse todas aquelas madeiras que foram sendo retiradas e trocadas por outras no barco, e você juntasse toda aquela madeira e formasse um novo barco, a partir daí você teria 2 barcos. O barco original, mas que foi totalmente reformado, e um barco novo, mas que utilizou as peças originais. É uma analogia clara. É por isso que o Visão, ele consegue lembrar desse paradoxo nesse momento. Porque ele, o Visão colorido, ele é o barco que foi modificado, foi reestruturado. Porque as lembranças estão ali. Tudo que ele viveu está ali, mas a matéria não está. E aqui já tem spoiler, tá? A matéria não está, porque a Wanda, ela recriou ele através de todas as memórias que ela tem dele. Mas ele não tem a matéria de fato. É por isso que quando ele tenta sair daquela bolha, que é onde está a cidade que a Wanda aprisionou, ele vai sumindo, ele vai desaparecendo, porque a matéria dele não existe. Tudo que ele tem são as lembranças. Agora, o Visão branco, ele tem a matéria, ele pode sair daquela bolha, mas ele não tem as lembranças. E agora, quem é o Visão de verdade? E ele pergunta para o outro. E fica esse questionamento. Eles chegam à conclusão de que ambos não são o Visão e ambos são o Visão. O que isso significa? Para cada um desses filósofos, como a gente pode ver, existe um conceito diferente do que seria a essência, do que formaria alguém. É por isso que para cada um deles, Aristóteles vai ver que um deles é e o outro não é. O Heráclito vai ver de outra forma. Você vai ver de outra forma. Existem vários conceitos para a gente tentar entender o que é a essência, o que faz de um ser humano, e o que faz de um objeto. A gente tem uma ideia abstrata, por exemplo, de uma maçã. A gente sabe, pensa numa maçã agora, vai vir uma imagem na sua cabeça de uma maçã. Mas você não consegue ter uma imagem de cada maçã do mundo, de cada objeto específico. Você consegue ter uma abstração geral. Mas para você saber como é uma maçã em específico, você tem que observar ela, os seus defeitos, aquelas marquinhas que vão ter do tempo que passou, o quanto que ela está
madura, ou ela já está apodrecendo, ou ela ainda está verde. Você vai ter que olhar mais especificamente para aquele objeto e ver toda a sua complexidade, a parte material, a parte espacial, a parte temporal daquela maçã. E é aí que eu chego numa outra parte muito importante que eu queria falar para vocês. Nós normalmente lidamos com o aspecto tridimensional na nossa vida. Então, o aspecto espacial. Tudo que a gente tem acesso estão aqui, existentes no aspecto espacial. Só que, para a gente entender a essência das coisas, dos objetos e das pessoas, nós precisamos acrescentar o quarto aspecto, que é o aspecto temporal. O aspecto temporal das coisas, ele nos demonstra que todas essas modificações que acontecem no decorrer do tempo, elas também formam a essência. Entendem? Ao mesmo tempo que elas deterioram a essência, por exemplo, eu não consigo lembrar quem eu era em 25 de abril de 2003, especificamente quem eu era ali, quais eram todos os meus pensamentos, como eu era exatamente, como era exatamente a minha forma física. Mesmo que eu tire uma foto, eu não vou conseguir lembrar e ter certeza de cada detalhe, porque isso é falho também. Todos os registros que nós temos são falhos, a memória é falha, os registros fotográficos eles são falhos. Então aquela fabíola que existia ali, ela deixou de existir já, mas ao mesmo tempo ela não deixou, ao mesmo tempo aquele fragmento ajudou a formar a fabíola que existe hoje. É por isso que quando o Visão fala que nenhum deles existe, nenhum deles é o Visão, ele está falando sobre isso, porque ele não tem a matéria, então ele não tem uma das partes do objeto que são essenciais. E o outro Visão, o Visão branco, não tem as memórias, então ele não tem todos esses fragmentos unidos. Então mesmo que ele esteja ali presente, com uma presença física, ele não é completamente o Visão, porque ele não consegue reunir esses fragmentos que formaram a essência dele. Por isso que, no final, ele decide, o Visão colorido, passar as memórias para o Visão branco. A partir desse momento, ele consegue juntar essas teorias sobre as quais eu falei aqui para vocês rapidamente. Então, ele junta todas essas teorias de Heráclito, de Aristóteles, de Plutarco, de todos eles, e as suas visões também. E aí, nesse momento, o Visão branco fala, eu sou o Visão, porque ele consegue juntar a matéria com a essência, que são as lembranças. E é por isso que o fator temporal é tão importante. Entendem? O fator temporal nos permite saber abstrair e juntar ao mesmo tempo tudo que nós já fomos, tudo que nós já vivemos e que constituíram partes de nós em uma coisa única que forma um ser humano completo, assim junto da sua matéria. Será que eu consegui explicar bem para vocês? Eu vou dar um exemplo para deixar isso mais prático para vocês. Imagina uma semana, para ser um período mais curto de tempo. Em cada dia dessa semana, 7 dias, você vivenciou uma coisa diferente. Você num dia fez uma amizade, no outro você brigou com uma pessoa, no outro dia você aprendeu uma coisa nova, você estudou, no quinto dia você trabalhou. Em cada um desses dias você foi uma pessoa diferente, compreendem? Em um dia você estava fazendo uma atividade pensando de certa forma. E isso, para alguns desses filósofos, como nós vimos, isso é que demonstra o que você é. Porque a partir do momento que o rio corre, ele já virou um outro rio. Ao mesmo tempo que passou aquele momento para você, você aprendeu o que você tinha que aprender ali e você virou uma nova pessoa. Então, em cada um dos dias dessa semana, você pode se considerar uma pessoa diferente, digamos assim. Mas, então, o que é a sua essência? O que fala quem você é no final dessa semana? Aqueles fragmentos de pessoas que você foi durante essa semana, eles se juntam, eles formam um conceito geral que você tem de si mesmo. E você pode mudar como você vê a si mesmo, dependendo de vários fragmentos que forem se formando na sua vida, e formar uma nova ideia que você tem de si. Existe ainda um outro filósofo, o Butler, que ele diz que os objetos e as pessoas, eles são baseados no senso comum. Então, eu seria a fabíola, não por causa de tudo isso que eu falei, dos fragmentos, mas sim porque as pessoas me consideram fabíola.
Então, mesmo que eu trocasse meu nome, mesmo que eu mudasse minha profissão, mesmo que eu agisse totalmente diferente, aquele conceito geral que as pessoas têm e aquele senso comum de que elas sabem que eu sou a Fabiola, isso me torna a Fabiola. Então, seria uma coisa externa que confirmaria que um objeto ou uma pessoa existe, certo? O budismo traz uma visão similar, mas um pouco mais aprofundada sobre esse assunto, pois ele fala sobre a inconstância também, assim como o rio, né, de Heráclito, ele fala que não existiria uma essência dentro de cada um constante, não existe um eu. Então essa ideia de eu, nossa, seria errada, porque a cada momento o nosso eu se modifica, a cada momento quem nós somos morre e renasce. Para cada experiência que nós temos, nós morremos e renascemos como uma outra pessoa. Então não existe uma essência fixa. Só que, a partir do momento que a série coloca esse paradoxo para você, é aquilo, vocês têm que entender. O paradoxo filosófico, ele nunca tem uma resposta apenas, porque ele é extremamente complexo, é por isso que se chama paradoxo. Ele traz soluções e traz problemas ao mesmo tempo. Então você tem que pensar a respeito dele com a sua vivência e colocar a sua visão daquilo. Visão, entendeu? Pensa sobre o paradoxo, pensa o que você acha a respeito dele e tenta fazer uma reunião desses pensamentos aqui, desses filósofos que trouxeram tantas coisas para a gente pensar. E WandaVision, mais uma vez, conseguiu se superar e trazer mais um questionamento muito importante que eu achei muito interessante para a gente pensar a respeito de quem somos, o que estamos fazendo aqui. Esse questionamento do Visão não é só por ele ser um robô, e muita gente pode ter pensado, ele é um androide, enfim, ele é mais próximo de um objeto, né, do que nós, mas não, isso se encaixa para o ser humano também. No fundo, todos nós somos como o navio de Teseu. Nós vivemos coisas importantes, nós vivemos pequenos momentos, nós temos vários fragmentos de memória e depois eles passam devido à passagem do tempo. Então, por que eles ainda são parte de nós? O que faz com que nós, hoje, sejamos a reunião de todos esses momentos que nós já vivemos? Ou será que nós não somos? É essa a questão. Então, vocês fiquem à vontade para questionar aqui embaixo. Eu sei que é um assunto bem abstrato, bem difícil, mas eu acho que a série conseguiu trazer ele de uma forma bem divertida, bem diferente e personificado, né? Ao invés de um navio, uma coisa tão distante para muita gente, trouxe ali com o Visão, que já é um personagem muito querido. E a Wanda, pensando a respeito disso, no final mesmo da série, eu acredito que isso vai ser muito importante para a gente poder entender como ela vai poder, porque eu acredito que esse é o objetivo dela, reconstruir essa realidade, reconstruir a vida de novo do amor dela, que é o Visão, e dos próprios filhos, que são fruto dessa realidade alternativa dela. Se você ficou até o final, eu agradeço muito. Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque em breve eu vou falar de outra série que eu gostei muito, que é o Mandalorian, também do Disney+. Muito obrigada por assistirem, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!